Amigos, líderes climáticos, chegamos ao último episódio da série Clima na Real, rumo a Glasgow. Ele trata de um tema absolutamente fundamental, não é um item de negociação, mas está presente em cada item das negociações, assim como das ações que deverão vir posteriormente. Justiça climática. Os 5 programas do Clima na Real serão divulgados a partir de 8 de setembro, todos juntos, e são um ótimo roteiro. Tenho certeza que teremos uma conversa maravilhosa agora para os que desejarem acompanhar a Conferência das Partes de Glasgow com o nível de informação que essas conversas estão propiciando. Hoje vai estar conosco, fazendo a apresentação, Andréa Coutinho Loubac. Ela é Fellow de Justiça Climática do programa Humphrey Fellowship da Universidade da Califórnia. É graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, a minha casa, a universidade. Mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro, aprendemos tanto a admirar. Durante o mestrado, desenvolveu uma pesquisa sobre a trajetória de mulheres negras no jornalismo, especializando-se na linha de mídia, gênero e raça. Atualmente foi aprovada no curso de especialização em cidades, políticas urbanas e movimentos sociais do IPUR, da UFRJ. É conselheira da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Casa Fluminense e da Rede Narrativas. Entre seus principais temas de paixão e incidência estão justiça climática, urbanização inclusiva e desigualdades raciais. Entre 2018 e 2020, coordenou a comunicação estratégica do ICS, Instituto Clima e Sociedade, nosso parceiro fundamental do Climate, sendo responsável por intermediar o relacionamento da organização com a mídia, cobertura e produção e gerenciamento de todas as redes e produtos institucionais. Coordenou a área de comunicação e mobilização do projeto de justiça climática e socioambiental no Instituto Alana e hoje é consultora de justiça climática, desenvolvendo projetos, estudos, narrativas sobre mudanças climáticas e desigualdades sociais e raciais no Brasil. Após a apresentação da Andréa, ela será não direi entrevistado, haverá perguntas e colocações da Amanda Rangel, advogada, pós-graduada em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, é artigo publicado em combate ao desperdício de alimentos, foi graduada em Gestão Ambiental pelo Cefet do Rio de Janeiro também, com pesquisa em Educomunicação, a partir do uso de documentários de educação ambiental. Ela é líder climática desde 2014, muito ativa, tornou-se líder climática no treinamento presencial no Brasil com o Al Gore e, além de participar ativamente da rede, é mentora do Climate Reality. É pedagoga pela Unirio, foi bolsista da CAPES com o PIBID e tem pós-graduação na área de educação infantil e alfabetização. Trabalha atualmente em escolas com educação de crianças e produção de conteúdos voltados para a educação ambiental. Muito obrigado. Eu que agradeço. Amanda Rangel, líder climática, advogada com pós-graduação em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Gestão Ambiental pelo Cefet do Rio de Janeiro, também, educadora em formação continuada e foi participante do PIBID Unirio no subprojeto Pedagogia em 2020. E pela Naene Nunes. A Naene é graduanda do Serviço Social e analista de engajamento do Climate Reality Project Seção Brasil. Ela atualmente está focada nas temáticas relacionadas a gênero, raça e classe e coordena o Grupo de Trabalho de Justiça Climática do Climate e tem realizado estudos sobre violência de gênero e saúde reprodutiva. Andréa, muito obrigado
e com a palavra. Obrigada, Sérgio, pela apresentação. Obrigada novamente por esse privilégio, imenso privilégio de poder colaborar com o trabalho que vocês já têm feito. Eu realmente exalto toda e qualquer iniciativa que traz conhecimento e que descomplica temas extremamente importantes para que serem democratizados para a sociedade, para todas as gerações. Então, eu fico realmente muito honrada de estar aqui hoje com vocês e poder apresentar um tema que é tão caro para mim, que é a justiça climática, sob aí uma perspectiva de algo que a gente tem em comum, em horizonte, que é a próxima COP. Então, eu vou compartilhar minha tela só para ter alguns momentos e guiar essa conversa e essa explanação. E vou pedir para alguém me ajudar com o tempo, se quando estiver faltando pouco tempo, só colocar no chat, só para eu não me estender demais. Então, vamos lá. Obrigada. Bom, vamos lá. Acho que quando a gente pensa em justiça climática, várias coisas podem emergir no pensamento, na suposição do que significa o conceito ou do que significa a prática. E hoje eu queria um pouco fazer uma ambientação junto com vocês no que tange a uma meta, a um movimento e a um compromisso, que deve estruturar todo o nosso olhar para a agenda climática e todas as nossas negligências, né? Negligências que trazem a gente aqui hoje. Então, quando a gente pensa no tema de mudança do clima, o combate à mudança do clima, que é um desafio global e é um risco que todos nós enfrentamos juntos e juntas, é preciso se pensar sempre que é uma luta contra as desigualdades. E isso é um pouco de justiça climática, isso é um pouco do olhar de algo que a gente busca como uma meta, como um compromisso e como um movimento. Eu vou explorar um pouco mais isso, mas antes eu queria fazer um breve olhar assim, de onde estamos e de alguns marcos quando a gente pensa em negociação climática e quando a gente pensa em compromisso global. Em 2015, a gente teve o Acordo de Paris, que até agora foi um dos tratados mais históricos e mais importantes. E quando a gente pensa no recorte da justiça climática, existe algo muito significativo e crucial, que foi a menção da justiça climática logo no preâmbulo do Acordo de Paris. Isso ainda não tinha acontecido em nenhum documento histórico oficial anterior, documento oficial anterior. Então, ter a justiça climática logo ali no preâmbulo, ainda que seja apenas uma menção, foi um motivo a ser celebrado. Porém, esse conceito já é um conceito desde 1999, quando foi se emitido um documento que denunciava algumas empresas contra a emissão de gás carbônico nos Estados Unidos. Então, a justiça climática ela já vem sendo abordada de diversas formas e hoje, felizmente, a gente consegue amplificar a temática e fazer diálogos com outras populações vulnerabilizadas no Brasil afora. Então, já na COP de Paris, que foi muito importante, que hoje a gente vive algumas consequências e alguns resultados acordados lá, onde os países se posicionaram, e foi uma conferência interessante, né, de baixo para cima, porque trouxe vários países de diversas realidades e economias, né, e situações do norte e sul global, e, ao mesmo tempo, de baixo para cima, porque permitiu que eles mesmos estruturassem seus compromissos e suas metas. Então, a gente teve a COP de Paris, hoje a gente está aí na expectativa para a COP26 em Glasgow, e importante pensar que após Paris tem-se uma expectativa muito forte sobre essa COP, e apesar do contexto que a gente está vivendo de pandemia, existe sim ainda uma expectativa que a gente consiga reagir e responder à altura de uma crise gravíssima que afeta todos nós. E, ao mesmo tempo, estamos nessa década que é tão repetida e tão significativa, que é rumo a 2030. Então, retomando, por que justiça e por que justiça climática, né? O que isso evoca na gente, na nossa agenda e nas nossas atuações? E aí, partindo de um contexto doméstico do Brasil, pensar-se justiça no Brasil hoje é extremamente complicado, né? Porque hoje a gente tem um país extremamente desigual, um país que lidera os primeiros lugares dos rankings de desigualdade há alguns anos, um país que, em situação de pandemia, existem
quase 60% de pessoas, de famílias que estão vivendo situação de insegurança alimentar. Então, existem muitas desigualdades sociais e raciais que estruturam a realidade do nosso país. Então, pensar antes de falar em justiça climática, o próprio conceito de justiça já nos evoca várias contradições e várias responsabilidades que ainda estão em curso e que ainda estão muito aquém do que a gente gostaria para um projeto de país. E quando a gente expande essa percepção de justiça global e justiça social numa dimensão de mundo, também existem contradições e alguns atrasos para que a gente consiga equalizar o que significa justiça. Mas quando a gente põe justiça climática e socioambiental na mesa, a gente está olhando para a desproporcionalidade desses impactos, independentemente do país ou independentemente do continente. Existe uma crise hoje que ameaça a nossa sobrevivência e o nosso futuro intergeracional, porém, é como se fosse uma tempestade e como se a gente estivesse em barcos diferentes enfrentando essa tempestade. E para se pensar nessa tempestade climática que ameaça o nosso futuro, a gente não tem como não falar de classe, de raça e de gênero, de tantas desigualdades que nos submetem e nos fazem estagnar nessa crise que ameaça a nossa vida. Porque quando a gente fala em justiça climática, a gente precisa pensar em interseccionalidade. E eu trago essa foto para abrir essa conversa, que é uma foto, para mim, muito significativa e muito presente nas minhas apresentações, que é a celebração do Acordo de Paris. E aqui a gente pode ver alguns fatores sintomáticos, né? E pensando em números divulgados pela UNFCCC, tinham 12 mil homens registrados contra 5,9 mil mulheres, ou seja, as mulheres eram 1/3 entre as negociadoras e os negociadores, então já mostra uma tomada de decisão completamente desequilibrada em uma das conferências mais importantes e mais decisivas e históricas que a gente teve até então. Para além disso, as mulheres eram apenas 43% entre os quase 8 mil homens na arena dos observadores. Outro fator sintomático que mostra o quanto esse debate ainda é muito masculino e ainda a tomada de decisão ainda está com um olhar muito masculino, e o quanto isso afeta também as decisões futuras de longo prazo. Quando a gente observa os detalhes da foto, a gente pode observar algumas mulheres presentes, a gente consegue observar algumas representações de homens dos países africanos, porém, se a gente colocar gênero e raça nessa foto, existem vários desequilíbrios, e são desequilíbrios que a gente está tentando combater. E pensando em Glasgow, nessa situação de pandemia, o fato deles reforçarem, não, vamos fazer presencial, apesar do momento, vamos vacinar as pessoas durante a COP, várias iniciativas que buscam reparar essa desigualdade de gênero e de raça, essa desigualdade social que existe nesse contexto de COP, né? Então, a gente quer que as vozes sejam presentes, a gente quer que os países tragam as suas contribuições, a gente quer que os países vulnerabilizados estejam presentes nessa conferência, mas, assim, existe todo um contexto passado de desigualdades e de injustiças dentro de uma conferência que decide a nossa vida, decide o nosso futuro. Então, para mim, essa foto é uma metáfora do quanto é desigual e do quanto a gente precisa, hoje, discutir sobre interseccionalidade. E eu trago esse gráfico, que é um gráfico que, apesar de estar em inglês, ele, para mim, é o que melhor explica esse conceito tão importante para guiar a agenda climática e para se falar de justiça climática, a interseccionalidade, mostrando aí alguns eixos de privilégio e opressão e o quanto a gente não pode isolar as experiências vividas pelas pessoas, né? Então, é preciso se considerar fatores raciais, fatores sociais, fatores de gênero, fatores de localização geográfica, fatores de religião, enfim, são tantos eixos, são tantas coisas que estão em jogo que, para se falar de justiça climática e para se pensar em impacto, em quem está morrendo, em quem está sofrendo ou em quem está pagando a parte mais cara dessa conta, é preciso sempre se ancorar num terreno interseccional. Então, trazer a interseccionalidade para o olhar da COP ou para o olhar das nossas atuações enquanto embaixadores de justiça ou enquanto ativistas climáticos é uma estratégia inegociável, né? Não é algo que se possa escolher ou pensar ou se decidir. É uma missão para todos nós e é um exercício, né, dia após dia, que a gente tenta reparar essas injustiças.
E seguindo, hoje a gente tem os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que guiam muito as nossas iniciativas, e é uma agenda que guia a nossa década tão crucial, que é 2030. Porém, quando a gente olha quando a gente se debruça em cada um dos objetivos e pensa, né, no que está faltando, ou no que está presente, ou no que precisa ser revisto, não existe, por exemplo, menção ao combate ao racismo, né? E quando a gente pensa Brasil, que é um país extremamente racista, extremamente desigual no sentido da perspectiva racial, não se pode ter uma agenda que é tão importante, e isso é uma disputa de narrativa que eu estou colocando aqui, né? Uma agenda tão importante que não menciona o racismo no qual fundou ao nosso país. Então, pensando o Brasil e levando essa realidade global, né, quando a ONU se esforça e se dedica a traçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não se pode excluir termos centrais que a gente precisa para negociar e que a gente precisa para combater a crise climática, que a gente precisa para pensar em adaptação e mitigação de tantas estratégias que a gente tem na mesa. E, por fim, quase caminhando para o final, o presidente designado da COP, dessa COP, ele falou num documento muito interessante que foi lançado recentemente, que os países vulneráveis aos impactos da mudança do clima, que já têm as suas casas desaparecidas embaixo da água e suas colheitas dizimadas, ele diz algo muito, muito poderoso, assim, que a COP não pode ser somente mais uma oficina de discursos. Porque, no fim das contas, muitas vezes, em uma arena de decisão, o que a gente vê são eventos, oficinas e manifestações, e eu recordo como se fosse hoje, assim, que a primeira vez que eu estive na COP, a gente foi em Madrid, foi em 2019, a gente teve uma manifestação durante a primeira semana, e a gente ouvia muito, né, tanto nas faixas quanto nos gritos de guerra, nos discursos, falarem sobre justiça climática. E isso é muito poderoso, né? Quando a gente grita por justiça, isso suscita em nós uma série de ações de reparação, de representatividade, de participação e de reparação de danos, que é inegociável. Então, se a gente grita por justiça climática, se a gente coloca em faixa, se a gente organiza manifestações sobre isso, que a COP, a minha expectativa para essa COP é que ela não seja apenas uma oficina de discursos e que ela coloque em ação sob uma perspectiva interseccional dos compromissos climáticos a partir da realidade de cada país, sobretudo do Brasil, que atualmente se encontra ainda num buraco ainda mais embaixo por conta da gestão do nosso governo atual. E o que eu queria ressaltar, assim, para além dessa frase do nosso presidente, Alok Sharma, é o quanto a justiça climática, ela hoje protagonizada pela juventude, protagonizada por alguns movimentos, muito inspirada por experiências norte-americanas de juventudes e de movimento negro, enfim. Existe-se hoje uma expectativa de se construir igualdade nessa agenda, reconhecendo que a mudança climática exacerba algumas desigualdades e torna essa tempestade que a gente está vivendo, torna alguns barcos muito mais vulnerabilizados do que outros, e eu também adoro essa metáfora. Nosso compromisso hoje com a igualdade e participação é fazer com que essas vozes falem em primeira pessoa, né? Essas vozes, esses países, e não sejam representados por terceiros. E esse desafio de participação e de igualdade, ele também evoca a gente pensar-se políticas climáticas de uma forma interseccional, o que não é nada simples. Então, eu queria finalizar e partir para um próximo momento de ouvir vocês e de trocar com outras questões e outras perspectivas, compromisso e como que esse movimento por justiça climática, ele, para chegar à COP, ainda precisa se olhar para trás para a gente entender onde a gente está hoje, enquanto país, enquanto nações diferentes, e o quanto a gente está fazendo para reparar essas consequências que não atingem de formas igualitárias as pessoas e famílias. E para se pensar isso, a gente precisa separar esses grupos vulnerabilizados e esses grupos extremamente afetados em proporções desumanas, uma crise que ameaça o nosso futuro. Bom, eu vou terminar por aqui. Novamente, meu slide parou,
mas eu acho que o tempo talvez esteja um pouco mais avançado e eu queria ouvir vocês. Obrigada. Amanda, pode começar. Bem, esse debate em prol da justiça climática já vem há quantos anos e a gente concretamente não vê tanto avanço. Nós temos soluções palpáveis, mas não temos a concretização das soluções na prática. Isso é um incômodo muito grande, deveria ser para todos nós que vemos os acontecimentos, somos da área, sabemos, né, que está ali ao alcance, e o que impede, né, de fato, com que a gente modifique esse cenário terrível de insegurança, né, climática, e que hoje em dia a gente tem 700 mil refugiados climáticos no mundo. É algo completamente assustador. E, claro, pensar também que a justiça climática ela engloba a justiça social e que hoje a gente tem as maiores taxas de pobreza, uma das maiores, né? Porque vivemos um contexto delicado de pandemia em que está tudo mais aguçado, né? De vulnerabilidades. Podemos pegar Covid e quantas pessoas já se foram, infelizmente. Então, vivemos um cenário ainda mais de tensão e vai acontecer a COP26. E o que eu noto é que a sociedade civil não fala da COP26. A sociedade civil pouco fala e sabe acerca da Agenda 2030. E o que nós podemos fazer como, né, especialistas para que esses debates sejam ainda mais ampliados e essas reivindicações sejam potencializadas. Eu queria deixar isso, né, essa pergunta e essa reflexão para que a gente pense e faça algo a mais. Claro que esse programa já é uma tentativa disso, de ampliar esse tipo de discurso, que bom, a gente está tendo esse momento aqui, mas quem está nesse cenário ativamente? Eu vejo muito a atuação dos jovens, né? A Greta, que tanto aparece nas mídias, mas a gente precisa aqui no Brasil, no nosso país, aumentar, né, esse alcance desse diálogo tão importante. Eu queria ressaltar isso e, além disso, frisar, né? Os eventos climáticos extremos estão aí. Poucos meses a gente viu o Canadá, que é um dos países mais, tem um inverno de menos 30 às vezes, e ele estava agora no verão com um calor extremo, fora do normal. A gente vê aqui a nossa Amazônia queimando em chamas mais do que nunca, né? A gente não está dando atenção à fiscalização e ao combate a esses eventos. Nossos povos indígenas, que sempre foram afetados, estão mais vulneráveis ainda nesse contexto de pandemia e sofrendo, né, por todo desmatamento, desrespeito, ameaças. E a gente vê um retrocesso, infelizmente, nas legislações, uma tentativa, né, de retrocesso. A gente tem a Constituição, tem diversas leis que asseguram direitos, mas a gente vê ainda tentativas de retrocesso e a gente vê, na realidade, acontecer injustiças gerais. Então, eu venho aqui mostrar o meu descontentamento com o cenário atual, e também com a própria COP, porque acaba que vira um cenário de discurso de diplomacia, mas a população, propriamente o discurso da população, de quem sofre, dos mais vulneráveis, né? Porque as populações mais atingidas por eventos climáticos extremos, em gerais, elas têm pouca influência nos processos de tomada de decisão. Então, essas pessoas que sofrem, esses 700 mil refugiados que estão aí, mundo afora, quem vai acolhê-los? Quem vai dar voz a eles? Quem vai trazer concretude a essas injustiças por meio de ações que minimizem isso? Uma das soluções que, para mim, é óbvia seria, voltando agora para a questão da sustentabilidade, né? Já que a gente está falando de colapso climático, vamos pensar no dia a dia, o que a gente consome, o que a gente come, os alimentos que a gente come, de onde vem, como é a produção, como é o fluxo.
para se chegar, né, da logística reversa. E você pensa, como a gente pode melhorar isso? Como a gente barateia o preço de produtos ecologicamente corretos? Então, essa é a solução que eu vejo, mas que eu espero que eles discutam na COP e diminuam os preços dos produtos ecologicamente corretos, para uma economia de fato verde. É isso. Amanda, eu queria fazer coro com que as provocações e perguntas e inquietudes que você trouxe, que também que são as quais eu compartilho. E se eu pudesse, acho que na sua própria pergunta e reflexão você foi trazendo outras respostas às suas próprias colocações. E o que eu colocaria assim como um ponto de barreira para que a gente consiga avançar é a própria linguagem, né? Qual é o tipo de linguagem usada em espaços de decisão como a COP, né? Como um espaço de decisão tão importante e tão diplomático, como você disse. E a escolha das nossas palavras, a escolha dos temas que a gente coloca na mesa, a escolha dos painéis que a gente estrutura e intitula, tudo isso também, muitas vezes, reforça a exclusão, porque não são pessoas de fora desse contexto que vão se interessar genuinamente se você não faz um esforço de linguagem didática, uma linguagem convidativa e, sobretudo, uma linguagem que vem dialogar com a sua realidade, né? Com o seu dia a dia, com o que você faz para se sustentar, para manter a sua família e para pensar-se sobre o cuidado dos seus, né? Então, isso são pontos nada subjetivos, são pontos práticos que a academia, que a sociedade civil, que as empresas deveriam considerar em suas iniciativas contra as mudanças climáticas. E eu também queria ressaltar que você trouxe a questão dos refugiados climáticos, algo que sempre não consigo passar por esses dados sem ficar extremamente chocada, é o quanto, por exemplo, o fato de refugiados em alguns países está aumentando a taxa de casamento infantil. Né? Meninas que são refugiadas e que vão em busca de refúgio em outros lugares, suas famílias as colocam à venda, digamos assim, para que casem e para que mantenham suas famílias e para que tenham uma perspectiva de futuro. Então, isso é um dado trágico, né? O quanto uma crise climática tem desdobramentos terríveis para a vida de meninas que estão casando na adolescência, na infância, por troca de um dote ou por uma expectativa de uma sobrevivência segura, né, climaticamente falando. Então, os desdobramentos inimagináveis e que não param, a gente não conseguiria esgotar nessa conversa, eles são fortes e são sérios, e nossa responsabilidade é pensar em soluções, tanto de linguagem, pensar em soluções práticas para a gente conseguir reparar essa perda e esse dano. E existem segmentos da sociedade civil que estão um pouco mais comprometidos, sim, com a linguagem, sim, com a inclusão, e que a COP não seja esse espaço apenas de oficina de discurso, mas a gente precisa aprender a abrir mão do nosso privilégio, né? Ceder o lugar de fala e colocar essas pessoas em linhas de frente para que não seja uma teatralidade ou um slogan. Então, assim, acho que são críticas muito duras que você traz na sua fala e que eu trago na minha, mas se, enquanto a sociedade civil e outros setores em cooperação não enfrentarem essas críticas e não assumirem suas responsabilidades, a gente não vai ter avanços concretos. Então, é um pouco sobre isso. Obrigada pelo seu... Obrigada a você. Oi, gente, boa noite. Eu acho que na minha vez de perguntar, né? Primeiro, eu queria agradecer a fala da Andreia e a fala da Amanda. Acho que a Amanda já colocou muita coisa aqui, né? Já falou bastante. E eu acho que também ela fez esse movimento dela mesma, trazer algumas respostas sobre as questões que ela colocou. E eu fico pensando assim, pelo menos eu estou no aprendizado ainda, estou no nível de aprendizagem ainda sobre justiça climática, sobre clima, enfim, sobre as mudanças climáticas. E algum tempo atrás eu estava estudando sobre isso, e eu faço pesquisa na área de gênero, raça e classe, então eu tentei pesquisar coisas que são mais relacionadas a essa temática, que eu tenho um pouco de conhecimento. E aí eu estava pesquisando e tudo mais, e eu vi uma
uma matéria que dizia que teve uma catástrofe, né, ambiental, enfim, causada pelas mudanças climáticas, onde a maior parte da população atingida por essa tragédia, se eu não me engano, foi um furacão, um tsunami, uma coisa assim, e aí dizia que a maior parte das pessoas atingidas eram mulheres. E aí eu tinha ao longo da matéria explicando, falando que nesse país as mulheres têm uma cultura do patriarcado muito forte, em que as mulheres elas precisam de permissão para saírem de casa, precisam de permissão para os maridos, enfim, tudo mais. E tem toda essa cultura. E aí, por isso mesmo, né, acontecendo essa catástrofe, as mulheres, tipo, o fim do mundo, né, e as mulheres em casa, justamente porque não tinham permissão para sair de casa e elas foram as maiores vítimas, enfim, nessa tragédia. Aí eu fico pensando também como que a gente pode falar sobre justiça climática e tentar amenizar os efeitos, né, das mudanças climáticas em outras culturas, como essas, por exemplo, onde as mulheres são as mais atingidas, enfim. E também eu fico pensando como falar também de justiça climática para a população pobre periférica que está mais preocupada em não morrer de bala achada e não morrer de fome no meio de uma pandemia, de desemprego, enfim. E mais ou menos isso. E aí eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, não sei, até mesmo a delicadeza da fala, de como a gente vai colocar esses discursos para essa população, sendo que existem tantas coisas outras emergentes na vida delas, sabe? Eu acho que mais ou menos isso que eu queria propor falar, enfim. Obrigada, Naene. Mudei de lugar enquanto você falava para garantir que não falhasse. Começou a falhar um pouco, mas que bom que vocês conseguem me ouvir. Você trouxe um componente de gênero muito interessante na sua fala e me lembrou um outro dado relacionado a gênero que mostra o quanto meninas e adolescentes residentes de situação de cidades costeiras em alguns países, né, no Brasil, não são ensinadas a nadar, e isso as torna mais vulneráveis quando uma enchente mais catastrófica acontece ou quando eventos mais fortes que envolvem o mar acontecem. E desde cedo as meninas não são ensinadas a nadar em outras realidades de outros países, e isso é um fator extremamente que reforça a desigualdade de gênero e o quanto coloca a vida dessas meninas em situação de mais vulnerabilidade e mais risco de morte, né? E algo simples, aprender-se a nadar, que não é tão simples para algumas pessoas, tem-se uma complexidade, sim, sobretudo numa enchente ou num evento climático um pouco mais violento, porém mostra uma cultura que não as permite, não as dá essa chance de se aprender a nadar para sobreviver. Então, assim, isso é muito grave, isso é muito absurdo. E quando você fala sobre como comunicar clima, como comunicar a crise climática para populações pobres, negras e periféricas, quando o que está em jogo, na verdade, é a sobrevivência, né? A gente sair, e aí eu falo como uma mulher negra, quando eu saio na rua, né, sem essa certeza se eu posso voltar viva, que é uma sensação constante no Brasil, que é um país que mata pobres e pretos diariamente, absurdamente em taxas crescentes anuais, de fato é uma disputa de narrativa, porque o debate climático ainda não foi incorporado desde a educação básica de uma forma mais perene, de uma forma mais contextualizada, porque hoje, se a gente está lutando como sobrevivente, e eu falo agora como uma mulher negra, existe também uma sobrevivência dos meus filhos que eu terei no futuro, dos meus netos, da próxima geração. Então, tudo isso está interligado. Acho que nosso desafio hoje é como colocar de forma complementar e não excludente, né? Debater-se racismo e sobrevivência no Brasil é tão importante quanto debater-se a crise climática, porque são duas coisas que ameaçam o futuro de pessoas. Então, e o nosso futuro. Então, assim, se incluir nessa narrativa e, ao mesmo tempo, não torná-las competitivas, né? Torná-las complementares. Isso é um desafio, novamente, de linguagem, isso é um desafio
da escola, das universidades, e isso é um próprio desafio familiar, né? Como que os pais e como as famílias têm ou não se organizado desde a infância para comunicar meio ambiente e crise climática de uma forma menos lúdica, mais real e ao mesmo tempo didática. São inúmeros desafios, acho que a periferia, eu percebo, sobretudo no Rio de Janeiro, que é de onde eu venho e de onde eu sou, existe uma articulação de letramento nas periferias sobre a crise climática. Em 2020, no início da pandemia, eu vi uma das primeiras escolas do Perifa Connection sobre clima e periferias, que trouxe letramento, sobretudo para comunicadores periféricos, né, já que são eles residentes, são eles que podem reinventar a linguagem para o seu contexto. Então, são exemplos isolados, mas que podem inspirar um país que tem um número bem grande de favelas, por exemplo, que são vulneráveis à crise climática. Então, existem assim, estratégias para a gente se inspirar e para a gente agir, porque se o desafio da linguagem está posto e se o desafio da exclusão também está posto, o nosso compromisso é como é que a gente conecta essas experiências e conecta de uma forma urgente e ativa e efetiva, não de uma forma geral, né? Não pegar uma narrativa para colocar a goela abaixo na vida das pessoas, mas fazendo um esforço de contextualização e ação para que as pessoas se sintam representadas e se sintam parte da solução. Acho que é um pouco sobre isso, e obrigada pela sua pergunta e reflexão. Acho que somos todas nós aprendendo e se aperfeiçoando nessa narrativa, e acho que o ponto de partida precisa ser essas inquietações que vocês trazem, né? Não simplesmente... a gente não pode simplesmente concordar no nosso desafio global e nacional do clima. A gente precisa trazer essas inquietações para transformá-las em lugares maiores, em perspectivas melhores e mais potentes de decisão. Muito obrigada pela resposta maravilhosa. Muito bom te ouvir. Obrigada pelo privilégio e dessa troca e diálogo. Eu acho que certamente a gente vai se reencontrar, porque a gente tem uma pauta em comum e um compromisso, e o relógio está correndo e a gente não pode esperar. Então, não sei se tem mais uma rodada, mas eu também queria novamente agradecer pelas colocações. Eu aprendi muito com vocês.